A paz do Senhor, mulheres fortes. Nós estamos na segunda temporada do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis e vai ser tremendo para a glória de Deus. A primeira temporada foi algo sobrenatural. Muitas mulheres, né, vieram contar seu testemunho, testemunhos reais que elas passaram e alcançou muitas mulheres. E esse ano não será diferente. Nós temos muitas novidades para você, mulher de Deus, muita coisa da parte de Deus que vai te alcançar em nome do Senhor Jesus. Meu coração se alegra em fazer parte desse projeto tão lindo que eu creio que está no coração do Senhor. E eu creio também, aleluia, que o Senhor está trazendo um novo tempo para o podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Hoje nós temos uma convidada especial. Eu digo que é uma pessoa que Deus nos apresentou, né, no momento de um projeto muito lindo, né, e eu falo assim que o Senhor trouxe ela, né, para Cuiabá, para Várzea Grande, porque eu creio que ela seria uma das que está do meu lado para ajudar a realizar, né, esse podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Hoje a nossa convidada especial é a nossa irmã Laiane Freitas. Seja bem-vinda, é empresária, escritora, e eu creio, aleluia, que o Senhor tem algo através da vida dela para você nesta tarde. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigada. Confesso que é mais fácil estar nos bastidores, pastora. Pastora, mas eu quero já agradecer pela confiança, né? Pelo convite, por acreditar, por querer me ter do seu lado, né? Porque eu acho que isso faz diferença quando você confia em alguém, acredita. E a senhora, desde a primeira vez que encontrou, a senhora pegou na minha mão e não soltou. E eu quero agradecer por estar aqui hoje. Glória a Deus, eu falo que o Senhor, ele não apresenta pessoas, e sim propósito. E eu creio, né? Eu sempre digo isso para lá, e ela tem um potencial extraordinário, sabe? A minha mente não acompanha dela, ela é muito rápida, sabe? Quando eu tô pensando, ela já tá lá, olha, pastor, assim, assim, assim. E eu creio que, eu sempre digo isso, nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos uma da outra. E Deus colocou ela na minha vida, né, para me ajudar, em nome de Jesus. Amém? Lai, hoje você é a nossa convidada especial, né? Tenho certeza que na tua trajetória você teve momentos bons e momentos ruins, né? Eu quero que você conte um pouquinho, né, da tua caminhada, né, da tua história, né, até mesmo para você vir para Cristo, né, um pouquinho de tudo que você, um testemunho forte, sabe? Tem liberdade, sabe? Tem a liberdade do Espírito Santo Amém. para ser boca de Deus nesta tarde para essa mulher que está nos assistindo, em nome de Jesus. Eu acredito, pastor, que a minha história ela tem várias vertentes, né? E eu vou ficar olhando para a senhora e Tá. para Érica. Eu falei, Senhor, o que que eu vou falar? E aí o Senhor foi colocando flashes da minha história que eu poderia falar. E aí ele disse no meu coração que tem coisas que ainda não era o momento, não era a hora de eu testificar. Porque de fato, pastora, toda vez que Deus te usa para falar que Deus tem um propósito muito lindo com a minha família, é só confirmação, porque quantas coisas a minha família nós já passamos essa de ter essa família bonita que eu tenho, para ela existir, passei muita coisa. Mas sempre eu tive fé, pastor, eu sempre acreditava. Quando Deus usava profeta, desde quando eu não era mãe ainda, Deus falava que eu seria uma empresária. E eu, pastor, era dona de casa. E aí eu ficava assim, amém, recebo, mas eu não fazia ideia de como ia chegar nessa Sim. promessa, né? Então eu sou filha da Valdirene e do Luiz, minha mãe é evangélica de muitos anos, eu nasci em berço evangélica. Só que no passar dos anos, quando eu fui tendo ali uns 11 anos, minha mãe separou do meu pai, passou uma prova na igreja e ela acabou se afastando. E daí eu também afastei, porque a gente segue a mãe da gente, né? Sim. Muito novinha ali, com 12 anos. E aí eu nunca mais frequentei a igreja, até que eu conheci meu esposo. Meu esposo muito católico, muito católico. E aí minha mãe falou assim, eu vou deixar você namorar antes dela proibir, né? Porque primeiro ela Sim, proibiu sim. bastante, porque eu só tinha 12 anos, pastor. Meu Deus. 12 anos. E aí ela deixou, ela falou, mas eu só vou deixar se vocês forem na igreja.
E aí, primeira coisa que eu fiz, primeiro ato antes de namorar foi ir à igreja. E a gente, na época, era um meu líder quando eu era do grupo infantil. Foi ele que orou pelo meu namoro. E aí ele ministrou sobre a minha vida e do Elcio, que a gente seria grandes homens e mulheres de Deus. Sim. E aí nisso a gente não ficou firme, seguiu a vida. E aí, depois de uns 2 anos mais ou menos, eu me tornei mãe da Milena, né? Que hoje já vai fazer 18. E aí, pastora, eu ainda era só mãe e dona de casa, né? E eu parei de estudar, porque no meio de gravidez, você fica passando mal, você não consegue estudar, eu parei de estudar. E durante muito tempo da minha vida, pastor, eu achava que eu tinha nascido para isso, para cuidar de casa Sim. e ser mãe, mais nada. Não que tenha problema nisso, né? Sim, sim. Mas eu achava que era só isso que eu tinha nascido. Eu falei, ó, deve ser que Deus escolheu minhas duas irmãs para ser alguém importante e eu sou a menor. Meu Deus. E aí eu tinha isso e eu comecei a fazer unha com a minha mãe no salão. E aí, como eu nunca tinha trabalhado, eu peguei aquele trabalho, pastor, assim como. E aí todo mundo escolhia a manicure da minha mãe porque ela era muito boa. E eu falava, gente, por que ninguém não me dá uma chance de fazer a unha, né? Sim. Porque eu tava aprendendo, por isso que ninguém dá uma chance. E aí essa manicure da minha mãe, ela teve que ganhar neném e ela ia ficar afastada. E aí surgiu a minha oportunidade de ficar no lugar dela. Meu Deus. Eu tinha uma semana para aprender com ela os diferenciais, o que ela fazia, para eu conseguir aplicar e conseguir atender as clientes. Senão ia ficar feio para minha mãe e para mim. E aí, isso, pastor, eu ainda com 15 para 16 anos comecei a fazer unha. Uma semana eu peguei, comecei a fazer unha. Depois de um tempo, pastor, todas as clientes dessa manicure se tornaram minha cliente. E aí eu me tornei manicure. E aí eu era de atender muito. Eu não almoçava nos finais de semana, eu não ia no banheiro. Eu ganhava muito dinheiro, só que eu era muito novinha. Então eu não entendia o que fazer com aquele dinheiro. E aí eu olhei para aquele mundo, né? E eu falava assim, gente, eu acho que eu posso estudar. E minha irmã mais velha sempre pegou no meu pé, né? Sim. Mano, faz um supletivo, faz alguma coisa, não deixa de estudar, porque eu tinha parado na 8ª série. Aí eu falei, vou lá, vou tentar. Consegui terminar meu estudo. E aí surgiu no meu coração. Aí um dia do meu pai falou assim: só você que não tem estudo, suas irmãs têm. Meu Deus. Ai, pastora, mas doeu, porque meu pai era grudado, né? E era algo que eu já alimentava dentro de mim. Sim. Ah, eu nasci pra ser nada, minhas irmãs são e eu não sou nada. E aí, naquela hora, eu falei, pai, o senhor vai me chamar de doutora. Eu falei pra ele, o senhor ainda vai me chamar de doutora. E aí eu comecei a fazer meu vestibular e eu passei no curso de Direito. E aí comecei a fazer faculdade. E o desejo, pastora, de estar no meio de mulheres importantes começou a crescer dentro de mim. Sim. E cada vez mais. E eu achava muito, muito bonito aquelas mulheres empresárias, né? Sentada, toda chique, cheia dos acessórios, com a bolsa. E eu lembro quando eu era menina, eu brincava muito que eu era a empresária. E aí, quase no final da minha faculdade, eu comecei a trabalhar numa loja de floricultura. E aí lá eu comecei a fazer serviço de marketing sendo vendedora. Porque eu sempre fui muito boa, pastor. Eu sempre fui muito boa para foto, para vídeo, ideias, assim, cada ideia. Muito rápido. Muito. Saía coisa que as pessoas falavam, onde tirou isso? Até que ela dispensou a empresa dela de marketing para ficar comigo, sendo vendedora. E aí, no meio dessa trajetória, aconteceu o episódio que foi o que eu achei que eu ia morrer, pastora, mas foi esse episódio que me fez ser quem eu sou hoje. Glória a Deus. Naquela época eu não entendi aquilo que eu tinha passado, doía, eu entrei em depressão, doía demais, porque tinha colocado em xeque quem eu era e eu sabia que eu não era aquilo que estavam falando. E aí, pastora, esse episódio me fez ficar ali, trancada dentro de um quarto, até que eu entendi que eu era vítima tanto quanto. E eu decidi me levantar. Quando eu me levanto, eu entendi que aquele trabalho tinha me dado um curso nessa área do marketing. Sim. Eu falei, bom, eu fiz esse curso, eu vou começar a falar para as pessoas que eu trabalho com isso. Eu não sabia nem como chamava a profissão. Eu liguei a câmera do meu celular e falei assim, gente, eu estou fazendo postagem na rede social. Quem precisar, me chama no direct. Eita. Foi assim que eu falei a primeira vez. E aí, pastor, eu sei que eu falei isso uns 3 dias. Ninguém ia surgir. Até que a Jéssica, da loja ID, né? Que eu louvo a Deus pela vida dela. Ela falou, eu quero saber quanto que você cobra pelo serviço de social media.
falei, chama social media esse serviço. E aí eu sei que nessa hora ela falou, quanto que você cobra? Eu sabia lá quanto que tinha que cobrar, pastora. Sim. Eu não sabia de nada, eu não tinha curso, eu só sabia que eu tinha feito um curso que falava Sim. dessa profissão, que era postar na rede social. Eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio, eu vou ganhar dinheiro e eu vou ficar boa nisso. E aí eu falei pra ela, eu cobro R$350. Sim. Ela falou, tá contratada. E aí passou uma semana, ela falou lá, eu quero que você vem gravar vídeo, eu quero que você faz ação de venda, as campanhas. Eu falei, o que é campanha mesmo? Meu Deus do céu, eu só sei da de oração. E aí eu falei pra ela, eu cobro R$1.000. Ela falou, eu pago. Pra mim, R$1.000 E naquela época era muito era dinheiro, muito pastor. dinheiro. Aí eu sentei, chamei a Milene e o Elson, falei assim, gente, eu tô com esse serviço, com esse trabalho, e eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu preciso de ajuda, sozinha eu não consigo. Meu marido olhou pra mim e falou assim, tô fora. A Milena falou, tô fora, mamãe, não vou fazer. Meu Deus. E aí, hoje eu entendo, pastora, que você tem a obrigação de acreditar nos seus sonhos, as pessoas do lado não tem obrigação nenhuma. Isso é verdade. E aí, eu falei, gente, sozinho não vai dar, porque isso aqui é algo escalável, mas sozinho eu não vou conseguir. E eu falava, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu cheguei e lembrei da minha prima. Ela tava com depressão, pastora, muito mal, com depressão, a loja dela de moda evangélica ia de mal a pior. Eu cheguei e falei, preciso falar com você uma coisa muito séria. Aí ela falou assim, tá, pode vir aqui de tarde. Aí eu fui, sentei lá e falei, eu tenho um negócio que vai mudar a nossa vida. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Você precisa só confiar em mim. Foi assim que eu falei, professora. Ela olhou para mim assim, eu acho que no coração dela falou, meu Deus, ela é Meu louca. Mas, pastora, na situação que ela tava e com a doida da prima dela, eu vou com a doida da minha prima. Ela falou assim, tá bom, eu topo. Falei, nós vamos ser sócios. A professora nem sabia como funcionava de sociedade. Então eu falei, vamos ser sócia, nós vamos dividir tudo no meio, serviço, você vai fazer isso e eu vou fazer isso. Ela topou. Um mês depois a gente já tinha 3 clientes. E aí ela ficou assim, assustada, porque não acreditava muito, né? E aí a doida da prima falou aquilo, ela decidiu acreditar e tava dando resultado. Pouco mais de 3 meses, pastora, a gente já tava com cerca de 13 clientes. Glória a Deus. A gente já ganhava, pastora, mais de R$3.000 cada uma. Isso para nós, naquela época, era muito dinheiro, pastora. Era muito. Sim. Então, assim, ela olhou e falou assim, gente, eu acreditei. Eu confesso, Laiane, eu fui meio não acreditando. E aí, as coisas começaram a dar certo. Eu comecei... porque eu sempre fui muito boa para vender. Vender, falar do meu trabalho. E eu amo o que eu faço, então fica mais fácil, né? E aí, eu sei que a Rai, ela foi vindo cada vez mais, foi acreditando, foi vivendo esse mundo. E aí, até hoje ela fala, né, que é uma profissão que eu apresentei para ela, de viver da rede social. Porque hoje todo mundo tá na rede social, né, professora? Mas tem gente que não faz dinheiro com a rede social. É verdade. E tá perdendo. E tá perdendo. Então, hoje eu vejo, pastora, que o meu sonho alcançou não só a minha vida, né? Alcançou a vida dela também. E essa é a primeira parte. Glória a Deus. Lai, olha só, mulher de Deus, né? Começou muito nova, né? Mas sabe o que me chama a atenção desse pouquinho que ela já testificou aqui da história dela? É que lá no fundo ela acreditava. Porque, como ela disse, se nós não acreditarmos em nós, como é que nós queremos que alguém acredite no nosso sonho, né? Eu falo assim que o Senhor, ele apresenta, né, um projeto, mas cabe a nós verdadeiramente acreditar naquilo que a gente é capaz de fazer. Né? Ela disse, não, eu vou além, sabe? Eu não é só manicure, não é só o direito, eu vou além de tudo isso. E isso é importante, por quê? Porque você acredita não só no teu potencial, como colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque eu creio que quando você coloca o Senhor no centro, eu falo que ele abre as portas que talvez você fala, Senhor, como é que isso aconteceu? Talvez se você olhar lá atrás, você fala, meu Deus, mas para aí, sabe? Ninguém acreditava em mim. Olhavam, dizia a menor da casa, né? Não é capaz, não vai conseguir. E quando você olha a sua história e diz, meu Deus, porque tem muitas pessoas que olham só o nosso momento, mas não sabe a história, não sabe as lágrimas,
o choro, quantas vezes no quarto, trancado, né? Pedindo, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um abraço, eu preciso de alguém. Mas eu digo assim que cada trajetória da nossa vida, o Senhor nos apresenta alguém. E nessa aí colocou a Minha prima sua que foi minha prima, sócia, assim. né? Mas lá, e agora conta pra gente, assim, algo que você vivenciou na presença do Senhor, né? Algo que você passou e achou assim, falou assim, Senhor, eu não vou conseguir me levantar, porque eu creio que essa mulher que está nos assistindo nesta tarde, né? Ela talvez esteja passando por um cenário, né, que ela não consegue mais se levantar, talvez ela estacionou ali, e eu sempre digo isso, nós não podemos nos vitimizar, Sim. né? Porque quando nós rompemos algo, alguma barreira, é como nós dizemos, não, eu vou conseguir, mesmo arrastando, mesmo com dor, chorando, mas eu tô de pé. Conta para essa mulher algo que você passou muito forte na tua caminhada com Deus. Pastora, eu acredito que Deus faz tudo perfeito. Eu falo muito para as pessoas, Jesus fez milagre e ele não perguntava para ninguém assim, você é da igreja, você não é, o que você faz? A graça dele é infinita, né? Sim. Então, no meio dessa história aí de ter me tornado empresária, né, tá ali no meio de pessoas importantes, faltava alguma coisa, pastor. Tava faltando um negócio que eu não sabia. Mas só que eu sempre fui, eu conversava muito sério com Deus. Sempre falava assim, Deus, eu não acredito nesse negócio, você não vai pelo amor, vai pela dor. Eu não acredito nesse Deus, Sim. como que diz a E palavra? De de vingança. Eu não acredito, vingança. eu não acredito. Eu falava assim, Deus, eu sei que se for para mim voltar para sua presença, o Senhor vai fazer meios. E ele começou a fazer, pastor. Ele começou a fazer meios. E ele sempre me fez lembrar coisas que ele me deu, que ele fez por mim, e sem pedir nada em troca. Uma das coisas mais maravilhosas que ele fez foi ter devolvido a vida para minha filha. Sim. Que a Milena, quando ela tinha 4 meses de vida, ela teve dengue hemorrágica, pastor. E dengue hemorrágica num bebê é a coisa mais horrível que você pode ver. É horrível. Não é só que a doença abate ali, a criança ela fica praticamente morta. Porque sai sangue pelos poros do corpo. Meu E aí, quando você Deus. bate no lugar que sai sangue, o que acontece depois? Fica roxo. Poxa, Imagina um meu bebê Deus. pequenininho, todo roxo, gigante, porque aí o rins começa a parar de funcionar, todos os órgãos começam a parar de funcionar. E a Milena, com 4 meses de vida, foi diagnosticada com dengue hemorrágica. Eu só tinha ali 15 anos. Meu Deus. Eu era uma menina também, né? E aí a Milena sendo desenganada todos os dias. E todos os dias eu orava. Porque nessa época eu tinha retornado para a igreja nesse período. Então eu tava. Sabe quando vai acontecendo as coisas, você começa a ficar anestesiada, você já não sente, você não sabe, te falam, vai para lá, você vai, Sim, vem para sim. cá. E aí a Milena lá no leito, lá, já assim, o médico chegou, ele era muito amigo da minha tia foi enfermeira há muitos anos no pronto-socorro, ele falou assim, ó, sua tia pediu para ser verdadeiro com você, que ela tá a par de tudo. Hoje é a última chance que a gente vai dar para sua filha. Se ela não melhorar, a gente vai levar ela para UTI, porque os Meu órgãos dela Deus. estão parando de funcionar. E aí ele falava comigo, eu era muito menina, eu não entendia. E aí ele começava a mostrar, você tá vendo a barriga da sua filha? Tá desse tamanho, porque tá cheio de água aqui dentro. Aí eu chorava. Meu Essa Deus. região da minha cabeça caiu tudo o cabelo, pastor. Eu não tinha cabelo aqui na frente porque eu não comia. Eu só amamentava ela, não tinha nem o que Eu fazer mais sei. de leite porque eu não comia. Eu não dormia. E quando eu dormia demais, embolava nos fios com ela, o povo, tudo ficava com dó, tentava me ajudar. E ali a gente ficou 11 dias. Nesse dia que ele falou isso, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, por que que eu tô passando por isso com uma bebê tão pequenininha? Ela é tão pequenininha, ela não fez nada de mal. E o Senhor ficou calado, calado. Ia pastor lá, orava, profetizava, ia todo mundo orando, a família toda, e Jesus não falava nada, Deus não falava nada, nada, nada. E aí quando ele chegou, ele falou assim, eu vou dar uma medicação para sua filha, que a gente não dá, se não for em último caso, eu vou dar adrenalina para sua filha. Meu E Deus. adrenalina pra quem já tá quase morrendo, né, pastor? Sim. E aí eu regalei o olho e falei assim, eu vou ter que dar, é o último recurso. E aí eu fui lá pra fora com a minha mãe e eu sentei assim, e aí eu falei, Deus, o Senhor é o Deus do último recurso, da hora que o Meu morto já tá Deus. morto, o Senhor pode ressuscitar.
só dá um sinal que a minha filha vai sair viva dessa. E aí o resto tá tudo bem. Eu passei meu dia das mães ali. Meu primeiro dia das mães foi dentro de um pronto-socorro. E eles aplicaram, o pastor, e falou assim, agora você vai prestar atenção como ela vai ficar, porque o hospital estava cheio de pessoas com dengue. Então, Sim. eles não davam para ficar corujando ali só a minha filha. E aí, passou ali umas 3 horas de relógio, eu percebi que ela começou a fazer muito xixi, pastor. A fralda enchia de Sim. ficar aquela cheia, cheia, cheia. E aí eu peguei, chamei a enfermeira e falei, tá normal? Olha essa fralda toda, eu já tirei 3 assim. Aí ela falou assim, tá drenando a água, tá saindo a água do corpo da sua filha. Glória a Chamaram o médico. Deus. Aí o doutor falou, tá funcionando, agora a gente vai cuidar, vai tratar ela assim que vai funcionar. O rim está voltando, ela tá tirando o líquido pra fora. E aí, pastora, isso foi num dia, depois de 2 dias a Milena já tinha saído da parte de risco, já tinha ido pra enfermaria. Quando chega na enfermaria, eu falei assim, agora eu vou embora. Né? Já saiu a Sim. dengue, acabou, as plaquetas subiram. Não, sua filha tá com pneumonia. Meu Deus. Porque a água que tava aqui no Sim. abdômen foi pro pulmão também. E tá bem complicado, talvez ela fique com sequela. Talvez ela não vai poder ser uma criança que não vai poder correr, não vai poder se esforçar muito. E aí fica a gente lá mais 4 dias dentro desse hospital. E aí eu falava assim, Deus, mas eu queria entender pra quê, né? Tudo bem que a gente não tem que saber tudo, mas eu queria entender o pra que disso que eu tô passando isso. O que eu tenho que tirar de lição? E aí a Milena teve alta, pastora, no mesmo dia o pastor foi na nossa casa. Sim. E aí naquele dia Deus tomou o pastor. E ele chorava tanto, ele chorava tanto. Ele falou assim, Deus mandou te dizer que ela tem um chamado muito lindo. Glória a Deus. Aí eu imaginei já assim, não, minha filha é grandona, uma mulher de Deus. Yes. Na mesma hora, não, é ainda pequena. Deus vai usar ela ainda criança. Eu falei, não é possível, eu nunca vi criança ser usada. Pastora, a Milena começou a pregar com 4 anos de idade. Glória a 4 Deus. anos de idade, a Milena foi batizada com o Espírito Santo. A Milena impunha as mãos, as pessoas caíam, as pessoas que estavam com opressão. Ela orava, aquela pessoa saía bem. Deus começou a levar a Milena nesse Cuiabá para todo lado. E eu vi se cumprir aquilo que Deus falou. Glória a E aí eu Deus. pude entender que a fúria do inimigo era grande, porque a vida dela é importante para Deus, né? Então, desde então, eu pude entender que tudo que Deus permite a gente passar tem um mistério por trás, né? E o processo, ele é tão importante quanto o propósito. Isso é verdade. Porque como que a Milena vai testificar que Deus faz Se ela não tem uma história para contar isso que Deus mesmo, faz, né? isso mesmo. Então hoje eu sou muito grata a Deus porque Ele deu a oportunidade de a gente passar pelo processo e viver o propósito de viver, né? Glória a Deus. Olha que testemunho lindo, né? Eu creio, né, que o Senhor, eu sempre digo isso. Ela disse assim, quando não vem pelo amor, né, vem pela dor. Eu falo que isso existe sim, porque o meu esposo veio pela dor, né? E quando vem pela dor é porque o Senhor já está chamando. Faz horas. Chama uma vez, chama 2 vezes, aí a gente fala, não é com a gente, não é comigo, não é com a minha casa, não é com a minha família. Mas assim, olha só que testemunho lindo, né? E eu digo para você que hoje, se nós darmos ouvido à voz do Espírito Santo, nós rompemos muitas barreiras, porque por muitas vezes somos nós que colocamos o impedimento, não é verdade? Né? A gente coloca e o Senhor queria mostrar não só para você, como até para ela que hoje, né, tá com 18 anos, que ela é um milagre. E esse milagre tem que alcançar outras vidas, porque por muitas vezes nós nos afastamos, ou desviamos, ou achamos que nós não somos mais capazes de realizar aquilo que com 4 anos ela fazia, né? Aí nós enterramos, né? E o Senhor manda nós voltar novamente, né? A essência do primeiro amor, né? Mas que bênção, né, Lai? Olha, eu tô impactada, sabia, gente? A gente se conhece, mas hoje que a gente está tendo esse papo tão gostoso, Sim. sabe? De conhecer um pouquinho, né, da história da Lai. Eu tinha acompanhado ela pelo Instagram, no dia que ela chegou lá na igreja a primeira vez, né? Ela tava vindo de primavera, né? E foi assim, sabe? Eu sempre digo isso. Quando se bate, é automático, né?
E eu creio que Deus tem uma obra linda na vida dela. Eu já Amém. disse isso para ela, né? Eu digo Amém. isso para ela, né? Que ela vai romper muitas, muitas, muitas barreiras. Daqui a pouco nós vamos falar, meu Deus, onde que ela está, né? Sabe o que Amém. que é isso? É quando você se alegra com a vitória do nosso irmão. Porque quando nós nos alegramos, né, com a vitória, automaticamente o Senhor providencia o nosso. Eu sempre digo isso na igreja. Às vezes eu digo assim, olha, quando um irmão chega com um carro novo, uma casa, conquistou algo que lutou tanto, sabe? Você se alegra, porque você não sabe como é que foi a caminhada para chegar até Sim. aqui. Então, assim, é automaticamente, porque eu digo que o Senhor sonda a mente e o coração, e Ele sabe a intenção. Então, eu creio que você vai romper, Amém. sabe? Coloca tudo no papel, sabe? Profetiza. E se tem algo aí impossível para o nosso Deus, Não tem. não tem, né? Então, deixa eu te perguntar algo. Hoje, você se sente uma mulher realizada? Eu digo assim, não só na área profissional, mas em todas as áreas. Ou você quer conquistar algo, você almeja algo, sabe? É bom a gente, né, falar isso, porque às vezes a gente fala assim, como ela disse, ó, eu sou empresária, sou escritora, mas assim, eu sempre digo que o Senhor tem mais, Sim. sabe, para nos apresentar. E conta um pouquinho o que que você pretende, porque eu sei que você, né, tá participando, né, de um livro, né, Sim. que ela vai fazer o sorteio para Isso. você que está nos assistindo. Então, assim, conta um pouquinho como foi, né, isso. Pastor, o livro foi presente de Deus, né? Sim. Através da boca da senhora. Eu sempre disse para minha irmã que eu iria escrever um livro, né? Tá aqui. Só que eu não imaginava que era assim. Até Deus usar a sua boca. E no mesmo dia que Deus usou a senhora, pastora, naquele dia tinha nascido um desejo de ajudar mulheres. Sim. E eu, durante muito tempo, eu corri de Jesus. Eu não vou mentir, não, pastora. Até esses dias eu tava correndo. É verdade. Além de correr de Jesus, tava correndo a senhora. Verdade, gente. Verdade, E porque eu aí? achei que ela ia falar não. Falei, não, agora chegou a sua vez. Entendeu? Porque ela fala, pastor, deixa eu quietinha, deixa eu quietinha. Mas eu sempre digo isso. Nós precisamos, sabe? Eu digo assim que nós precisamos ser muito leais É. e verdadeiros, sabe? Sim. Porque nós precisamos colocar em primeiro que sim, é o Senhor. Só que nós precisamos estar cercada de pessoas que verdadeiramente acredita, né? E não só, como diz, daqui um pouco ela não vai estar aqui comigo, ela vai estar noutra cidade, vai estar atendendo outros empresários, mas até lá o Senhor já vai ter providenciado outra pessoa, sabe? Eu digo assim, o avanço, o rompimento, sabe? É isso que nós precisamos profetizar na vida de outras. E Deus, eu digo assim, que ele é soberano, porque quando o Senhor escolheu os seus 12 discípulos, ele sabia quem era cada um. Uhum. Não é verdade? Ele sabia. Ele sabia quem era Pedro, ele sabia quem era João, ele sabia quem era cada um. Só que ele escolheu por quê? Porque ele queria mostrar para aqueles discípulos que, olha o mestre, olha como que age, Sim. sabe? É na humildade, é na simplicidade, não é no egoísmo. Então, assim, eu vejo assim que Deus tem algo sobrenatural sobre a tua vida. Amém. Então, assim, sabe, abraça se tiver uma oportunidade, se o seu coração pulsar, fala, meu Deus, eu preciso orar, sabe? Eu preciso. Vai, rompe, não tenha medo, porque eu não sou muito de falar, ela sabe isso. Eu não sou muito de escrever, de falar, sabe? Mas o meu joelho Oh, glória! e a boca não pode sempre estar orando. Então, eu creio em tudo aquilo que Deus tem para tua Sim. vida. Você é uma menina. Que eu pude, né, compartilhar aqui. Verdade. Vocês que estão nos assistindo agora que a gente tá tendo essa conversa, né, Sim, Lai? primeira vez. Agora, sabe? Por isso que eu falo que chegou o momento. Chegou o momento de você romper, sabe? Em todas as suas áreas. E vai, abraça a oportunidade, que Deus é contigo. Amém. E aí, desde então, nasceu o desejo de ajudar mulheres, né? Sim. E desde então eu tenho feito esse caminho. Eu acho que uma das coisas que foi importante para mim, nesse tempo que eu estava até afastada, né, da presença, Sim. professora, foi ter... Sim. Jesus criou maturidade em mim, trouxe isso, assim, sabe? Porque antigamente, se o irmão não passasse, não desse paz para mim, eu já falava, não vou ser crente mais não.
Moço, parece que foi o irmão que morreu na cruz por mim. Foi não, foi Jesus. Então, hoje em dia, pastor, eu consigo olhar para uma irmã, se ela Sim, não me dá a paz, será que tranquilo. tá bem o dia dela? Será que aconteceu alguma coisa? Me colocar no lugar. Isso é importante pra gente lidar com Sim, pessoas, né, sim, pastora? sim. E desde então, Deus tem ardido o meu coração para poder entrar nesse mundo. Sim, E eu acredito que o livro foi o primeiro sim, passo, sim, né? eu Porque creio. aqui no livro eu conto a minha história como empreendedora, porque foi milagre de Jesus, eu não sabia nem o que era e de repente Jesus veio trazendo, foi fazendo o caminho Fazendo. para cumprir a promessa dele que ele tinha Sim, feito quando eu não tinha nem filho. Então, hoje meu maior desejo, pastora, não está mais em ter casa lá, não tem. Hoje eu não tenho isso. Hoje o meu maior desejo é entender qual é a finalidade do propósito meu com mulheres. Porque glória eu a tenho Deus. certeza que como Deus usou a senhora, ele Sim, ia preparar o caminho todo. É assim que eu tô. Eu sim, tô já preparando, olhando, buscando sim, cursos sim. para me aprofundar nisso. Porque eu, pastora, passei muita coisa. Ainda vai ter oportunidade de eu contar uma parte do Do meu seu testemunho texto. para a senhora no meu casamento. A senhora é Sim. a maior testemunha que eu liguei para a senhora 2 vezes. Eu É tô indo verdade. embora da Então minha é casa. verdade, gente. É Depois que verdade. a pastora Arielle falou que Deus está entrando na sua vida sentimental. Mental. Que amor que brotou no meu coração. Glória a Deus. Então, Deus, ele é capaz de fazer tudo, Tudo. pastor. Às vezes a gente se desespera e esquece que Jesus, ele faz tudo. A gente Aleluia. limita muito Jesus. A gente olha, não, Jesus só curou paralítico, Jesus só ele não vai se meter aqui no meu casamento aí que ele gosta. Aquilo que você acha que é impossível, é ali que ele age. Então, hoje, pastora, eu tô vivendo a totalidade da promessa de Glória a fato. Eu posso Deus. dizer, lá em casa tem hora que alguma coisa quer ir mal assim, vou desesperar, não vou, eu vou no culto hoje, eu vou, porque antes, deu errado, não vou no culto hoje também. Já tô com uma dor de cabeça, não vou no culto também. Olha só. Então, assim, é crente do sol, vai tudo bem. Aí eu vou. Não. Então, hoje, eu tô vivendo a totalidade da promessa. Eu acredito que Jesus ainda vai fazer mais coisas, Sim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E assim, eu sigo, né, com esse projeto de mulheres. Vou sim, sortear, depois vai ter lá no sim, feed lá do sim. podcast. Eu acredito, pastora, que Deus usou a Miriam para falar, cola na pastora. E eu correndo da pastora, eu falei, vai ser culpa da pastora que eu vou ter que ser crente de novo. Brincadeira, pastora. Verdade. Mas eu sou muito grata a Deus, porque eu fui tão ferida já na igreja, sabe? Sim, Que eu sim, tinha medo, trauma. E aí, só que Jesus, ele não muda, ele continua é o mesmo de verdade. sempre. E ele me trouxe para perto da senhora, as irmãs da Ademar, que eu só sinto amor nas irmãs, graças a Deus. Glória a Se tem Deus. alguma coisa diferente, eu não vejo. Então, é só amor, eu sinto bem de estar. Então, eu acredito que tem tudo para isso se cumprir, né? Glória a Esse caminho de Deus. ajudar outras mulheres. Sim, sim, glória a Deus. Olha só, gente, né? A Lai trazendo isso, né? É algo que eu sempre digo. Nós precisamos ser canal de bênção, né? Então, assim, eu tenho certeza que Deus vai conceder o desejo do coração dela, né? Eu vejo lá as postagens dela, sabe? E isso, eu sempre digo, a internet é algo que hoje, se você souber usar, né, alcança muitas vidas, muitas almas. E Deus, ele tem algo sobrenatural através da internet, do Instagram, né? Nós que precisamos ser ferramenta de Sim. Deus para alcançar essas vidas. Então, ai, que Deus abençoe a tua Amém. vida. Continue abençoando, sabe? Olha, gente, nós começamos essa segunda temporada já com, olha, muita coisa vai vir aí Sim. para vocês, tá? Muita coisa linda da parte do Senhor. Os projetos, né? Sim. Deus é fiel, eu tenho certeza. Então eu quero agradecer Eu a que tua agradeço. vida lá e que Deus continue te abençoando poderosamente, sabe? Vem cá, deixa eu segurar na tua mão, que o Espírito Santo te Amém. fortaleça, Amém. sabe? Eu sempre digo que nós precisamos segurar a mão uma da outra, porque só assim nós vamos conseguir romper. Amém. Então, eu quero liberar algo profético sobre a tua vida. Você vai avançar, sabe? Em todas as áreas da tua vida, sabe? Não é só profissional, não é só espiritual, não é só sentimental, é em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo nesta tarde que o Espírito Santo venha derramar sobre a tua vida algo sobrenatural. Eu creio que chegou um novo
tempo sobre o teu lar, sobre a tua casa. Como você disse, eu estou vivendo a totalidade da promessa. E talvez, aleluias, você diga assim: Senhor, como é que isso aconteceu em tão pouco tempo? Até período anterior eu estava aprisionada, angustiada, aflita, sem saber até mesmo que direção tomar. Mas de repente tudo mudou. Shurianda, blá, manai. Tudo mudou, aleluias. O Senhor está dizendo: ei, tu vai viver mais ainda na minha presença. Só coloque Ele no centro e tu verás o que Ele vai fazer através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, manda um beijo para essas mulheres que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui, né, deixar, primeiro de tudo, para você, mulher de Deus, eu quero deixar uma palavra para você, sim. Eu preparei uma palavra, pastora, porque a gente não pode perder a oportunidade, isso é né, de verdade. cumprir o ID. Jeremias 1:5. E Deus confirmou na boca da pastora. Ela falou sobre isso que diziam, e é justamente isso que fala assim: antes de te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Assim como foi na minha vida. A minha família não acreditava em mim. Eu era taxada como ovelha negra da família. As pessoas desacreditavam, as pessoas diziam. E por muitas vezes até eu mesmo duvidava de mim ou de quem eu era, né? Mas Deus, no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, Ele já sabia quem eu era. E assim como Ele fez na minha vida, Ele transformou a minha vida, né? Hoje eu posso ser chamada de escritora, de mulher de Deus, né? De empresária. Ele também pode fazer na sua vida. Não há nada impossível para Deus. Talvez a situação que você está vivendo agora não te deixaria enxergar que há solução. Mas se você entregar para Deus, eu tenho certeza que no tempo certo o socorro vai chegar, a solução. E aquele que te escolheu, que te conhece desde o ventre da tua mãe, vai fazer conforme é a vontade dele. E a vontade dele, a gente sabe, né, pastora? É boa, perfeita e agradável. E fica com Deus, e é um prazer sempre estar aqui, pastora. Glória a Deus, mulheres de Deus. Olha que momento, né, glorioso, sabe? Olha, eu cheguei aqui, já estava tão ansiosa, estava nervosa, falei, meu Deus do céu, mas Deus, Ele é fiel. Então, Deus abençoe a tua vida, eu quero agradecer, né, aqui o Ministério, a DEMAC, né, que tem nos abraçado neste propósito, a vida da Lai, de todos que aqui estão conosco, que Deus abençoe a vida de vocês, né, não esqueçam de compartilhar, de seguir. Segue o podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. No YouTube, gente. Vamos ser boca de Deus. Vamos evangelizar. Compartilhe. Marque aí 4, 5 irmãs. Porque eu creio, aleluias, que esse podcast vai chegar em muitos lugares para a glória de Deus. Então, eu quero agradecer você, mulher de Deus. Que Deus te abençoe. Receba, né, esse testemunho, esse momento glorioso como boca de Deus, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Não perca esse episódio por nada.